Amém. Que atmosfera maravilhosa neste lugar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Ô glória, que maravilha. Mais um culto da família neste lugar. Estamos nesta campanha. E o nome da campanha é bem propício para o dia de hoje. A questão da perseverança. E se a gente for acompanhar as 7 igrejas, aquelas 7 igrejas que estão em Apocalipse, ali sempre tinha uma promessa. Mas a promessa é só ao que vencer. Ao que vencer ganhará coroa, ao que vencer ganhará nome escrito, ao que vencer terá banquete, tudo ao que vencer. Então se você está aqui hoje, e se você está aqui nesta live é porque você venceu. Rompeu todas as barreiras do cansaço, da preguiça, do desinteresse, seja qual for. O tema é insistir, persistir e nunca desistir. É a nossa campanha, na verdade uma série de pregações que estamos fazendo neste lugar. E o personagem desta semana é Neemias. Vamos abrir no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15. Neemias, tentarei ser breve, é uma história muito longa, mas vou aqui condensá-la, para que não fique, a narrativa fique cansativa no dia de hoje. Esse feriado de 12 de outubro, todos acharam? Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15. Só apenas esse versículo, depois a gente vai voltar no capítulo 1. E vamos colocar algumas coisas aqui. Diz assim a palavra do Senhor: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias, que foi o tempo recorde. Em 52 dias, o muro foi restaurado, reconstruído, porque a mão do Senhor foi com Neemias. Agora você pode voltar lá e deixar no capítulo 1. Nós vamos discorrer aí cada capítulo, as partes mais importantes. Mas eu quero frisar hoje é sobre esses 3 personagens: Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses 3 personagens que tentaram de toda maneira paralisar aquilo que Deus colocou no coração de Neemias. Se estamos falando de perseverança, Neemias, ele perseverou para chegar aonde aí, daqui a pouco nós vamos chegar, Neemias capítulo 6, aonde ele venceu. Mas para vencer tem tudo uma história. Para eu e você vencer existe uma trajetória, existe uma história. Existe algo a percorrer. O atleta, para vencer uma maratona, ele precisa percorrer. Então é a maratona, e nós estamos aqui, tem um livro chamado Peregrino, né? Estamos peregrinando para que possamos subir, para que possamos estar diante do Senhor. Mas enquanto não estamos, enquanto o Senhor não vem, nós estamos aqui nesta peleja. Eu vou falar aqui o contexto histórico, né? Quem é Neemias? O que significa Neemias? Neemias, a história de Neemias é interessante. O que acontece? Lá atrás, quem reinava era o rei babilônico. Quando Neemias e os seus descendentes foram levados para a Babilônia. Mas aí ficou naquele, né, um reino subjugando o outro. E de repente o medo persa, né, os persas subjugou Babilônia. E aí Neemias ficou na época que foi com o rei da Babilônia para este lugar. Mas aí veio o medo persa, subjugou o reino, e ali estava Neemias. Neemias significa Deus consola. E Neemias, ele tinha, bem interessante, que ele tinha uma posição diante desse rei persa Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. E para você ser copeiro do rei, o que significa? É muita responsabilidade. Porque para que o rei não seja envenenado, passava por Neemias. Neemias era vamos dizer, um cargo de alta confiança, porque o vinho, a comida, ele provava tudo antes que chegasse o rei, para o rei não ser envenenado.
Então, o que acontece? Neemias tinha uma posição elevada no reino. Mas, chegando agora no capítulo 1, Neemias está lá, servindo o rei, mas de repente surge uma notícia do seu irmão. Ele perguntou como é que está a Jerusalém, porque aquele Jerusalém, aqueles portões e aquela muralha representava algo muito importante para uma nação, a fortificação. E Neemias recebeu uma notícia, eu estou no capítulo 1, que os muros estavam rachados, as portas queimadas. Era uma triste notícia de grande miséria, desprezo, tribulação, privação e humilhação que o povo estava passando. E de repente Neemias, recebendo essa notícia, por algum momento ele chorou alguns dias, por algum momento ele lamentou. E a Bíblia vai mencionar que ele orou aos Deus dos céus sobre essa situação. Passado o momento da sua oração, aí nos encontramos já no capítulo 2, Neemias ele está triste. E o rei percebe essa tristeza de Neemias. Neemias, por que você está triste? E naquela época você não poderia se apresentar ao rei triste, era passivo de morte. Mas o rei gostava muito de Neemias e perguntou a Neemias: o que perturba o seu coração? Por que você está assim? Que tristeza é essa? E Neemias ele falou: como é que eu posso estar feliz se a casa dos meus descendentes, se a casa lá onde eu morava está em ruína, o povo está em grande desespero, a miséria, há muitas coisas, a humilhação, como é que eu posso estar feliz? Ele estava no palácio, mas ele estava preocupado com os seus que estavam lá, naqueles muros, que estava lá naquela situação. E o rei perguntou: o que você quer? Qual o seu desejo? E é bem interessante as coisas peculiares da Bíblia. Ele poderia dar a resposta rápida para o rei, que ele queria, mas por um instante ele foi orar ao Senhor. Por um instante ele orou ao Senhor e depois ele deu a resposta. Ele deu a resposta e falou: rei, eu quero que você me dê 2 tipos de carta. As primeiras cartas para passar pelas províncias, e também me dê cartas para que eu possa pegar madeira, para eu possa construir aquela obra. E aí você vai ver no capítulo 2, versículo 8, lá no finalzinho diz: segundo a mão de Deus sobre mim. Então a boa mão de Deus foi sobre Neemias. O Senhor estava com ele, o Senhor estava guiando os seus passos. A questão é essa que estamos aqui neste momento. Ele lamentou por alguns dias, ele ficou triste, mas ele poderia parar, ele poderia desistir, mas não, ele colocou aquilo no coração: eu vou prosseguir, eu vou adiante, eu vou fazer esta obra. Ele colocou isso no coração. E essa boa mão do Senhor, quando a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, quando o Senhor está no negócio, vai acontecer o milagre. Quando Deus está no negócio, vai ser tempo recorde. 52 dias as muralhas foram construídas, porque a boa mão do Senhor, e que essa boa mão do Senhor possa estar sobre o seu lar, que essa boa mão do Senhor possa estar sobre a sua finança, que essa boa mão do Senhor possa estar sobre a sua família, que essa boa mão do Senhor possa estar te tocando, te curando, te restaurando, que essa boa mão do Senhor possa agir e está agindo sobre este lugar e sobre as nossas vidas. Essa boa mão do Senhor nunca parou, essa boa mão do Senhor está sempre ativa em favor daqueles que clamam, daqueles que buscam a face do Senhor Jesus. Aleluias! Mas aí começa o negócio, aí que vai começar a situação. Essa boa mão do Senhor estava operando maravilhas, mas de repente no versículo 2:10, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado,
que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E aí a luta começa a se levantar. Então hoje eu quero falar aqui de 7 intentos que pode paralisar a vida do crente. 7 intentos de Satanás usando esses homens para tentar Neemias para parar aquela obra. Então a primeira é que eles não se agradaram. Às vezes estamos fazendo a obra do Senhor e tem pessoas que desagradam, tem pessoas que não estão agradadas. Ela está fazendo a obra do Senhor, você fazendo a obra, e tem pessoa do lado desagradando a sua obra. Mas o que importa, como disse Paulo, não se importa em agradar homens. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo diz isso: o importante é agradar a Deus. Se Deus colocou algo na sua mão, se Deus colocou algo sobre a sua vida, o importante é agradar a Deus, não os homens. Se nós estivermos agradando a Deus, vamos prosseguir daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então esse foi o primeiro intento de Sanbalat e Tobias, tentar o quê? Desagradou. Por que eles vão fazer essa obra aqui? Porque eles tinham interesses. Neemias chegou para fazer o bem naquela sociedade, para fazer o bem naquele lugar, mas desagradou. Assim, às vezes, estamos fazendo a obra do Senhor e tem pessoas que estão o quê? Não está agradável, está desagradável ele fazer, mas continue, porque o Senhor está contigo, porque o projeto, Deus não deu para A e para B, o projeto Deus deu para você. Então tem pessoas que não vão entender a promessa e o projeto de Deus, porque o projeto é peculiar, o projeto é para mim e para você, e tem pessoas ao redor que não entendem o mistério que Deus tem sobre a sua vida, e não vai entender porque o mistério é contigo. Então continua, porque fiel é aquele que chamou, fiel é aquele que prometeu. Não importa agradar os homens, o importante é agradar a Deus. Então Neemias, a resposta de Neemias é: vou prosseguir, o Todo-Poderoso está comigo, porque o projeto, quem deu foi o Senhor, as estratégias quem tem dado é o Senhor. Então prossiga, esse foi o primeiro intento. Eles desagradaram, falaram: não, essa obra não. O segundo intento, versículo 19, 2:19, e que ouvindo Sanbalat, o Orenita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, desprezando-nos, e disseram: quem é este que fazeis? Querem rebelar-vos contra o rei? Então eu respondi e disse: o Deus do céu é que nos farás prosperar, e nós, o seu servo, nós levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A segunda coisa no projeto de Deus, a segunda coisa que o inimigo possa tentar te paralisar, é fazendo o quê? Zombar. Aquele primeiro hino que foi cantado aqui, zombar, desprezar. Será que vai acontecer mesmo? Será que o Senhor é contigo mesmo? Será que o Senhor vai junto nessa peleja? A primeira coisa é tentar a zombaria. O inimigo às vezes se apresenta para zombar e desprezar, mas nós entendemos quem é que chamou, nós entendemos quem é que nós servimos, e nós servimos o Deus Todo-Poderoso. É Ele que garante a vitória. Deixa zombar, deixa falar, deixa desprezar. O negócio conosco é o quê? É eu, você e Deus. É você com Deus. Deixa zombar da sua fé, deixa desprezar. Eu estou ligado com Cristo, eu estou ligado com o Senhor. É assim que nós vamos prosseguir. Deixa zombar. Mas a resposta de Neemias é o que? O Senhor, em uma versão fala: o Senhor dará sucesso. Em outras versões diz: o Senhor prosperará o nosso caminho. O importante é isso. Eles vieram, falaram, mas Neemias falou: o Senhor vai fazer prosperar. Aí, lendo essa parte, eu lembrei, sabe o que é de Senaqueribe? Senaqueribe, exterminando todos os reinos, veio diante do rei Ezequias, e aí enviou um mensageiro com uma carta dizendo: olha, o que eu fiz com outros deuses, acaso não vou fazer com vocês também? E Ezequias pegou aquela carta, se colocou diante de Deus e diz: olha, Senhor,
estão zombando, estão desprezando o Deus vivo, estão desprezando. O que nós vamos fazer? Ele acabou, ele exterminou com todos os reinos, e ele vai fazer também, juntamente conosco, que aquela carta chegou. Zombaram do Deus vivo. Deus não se preocupa, não se preocupa. Eu porei um anzol no seu nariz, vai voltar pelo caminho que vieste. E o Senhor enviou um anjo, e 185.000 assírios foram mortos naquele lugar, porque contra Deus não se zomba, e contra Deus ninguém despreza. Não tem zombaria, não tem desprezo. O projeto e a promessa vai se cumprir, os muros serão erguidos, as portas serão colocadas. Ninguém vai parar o projeto e a promessa que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui e sobre aquele que está vendo. Porque uma vez que começou, vai até o fim. Porque Deus, ele não começa uma obra, Diaconisa Elizabeth, para parar na metade. Deus não é homem, presbítero Marco, para falar uma coisa e não cumprir. Mas aquilo que sai da boca do Senhor, Eduardo, se cumpre. Se um dia Deus falou, pode passar o tempo, pode passar o que for, pode vir um mar revolto, pode acontecer várias coisas, mas fiel é aquele que prometeu. E vai cumprir. Deixa zombar. O que nós não podemos deixar é de caminhar, é de não desistir. Toda vez que Sanbalat e Tobias vinham com uma resposta, vinham com intento, Neemias, ele sempre tinha uma resposta. Primeiro, desagradaram. Segundo, foi zombaria, o desprezo. Mas aí vem o capítulo 3, aonde tem a unidade, todos, cada um no seu lugarzinho. A unidade faz a diferença. Eu não vou conseguir construir o muro sozinho, eu não vou conseguir erguer isso aqui sozinho, eu não vou conseguir ir adiante sozinho. A unidade faz a diferença. Quando se reunimos para orar por uma necessidade do irmão, por uma necessidade da irmã, por uma necessidade da família, a unidade faz a diferença. Quando a igreja está unida num só propósito, foi assim em Atos dos Apóstolos, a igreja estava unânime orando, e o Senhor fazia milagre e acrescentando as almas. A diferença é a unidade. E no capítulo 3 de Neemias, eles estavam unidos, cada um na sua parte. Sabe o que eu entendo? Aleluia! Eu não vou fazer a parte do Jó, e o Jó não vai fazer a minha parte. Eu não vou fazer a parte da Paulinha, eu não vou fazer a parte da Miriam, eu não vou fazer a parte. Cada um foi posto para fazer algo, Jéssica. Deus chamou, Edson, cada um para o seu lugar. Há um lugar determinado. Deus não está pedindo nada demais, não. Não, Deus não está pedindo nada demais, não. Deus está pedindo para cada um ficar naquilo que Deus colocou. E não saia dali sem antes o Senhor falar. Se Deus colocou algo para você fazer, continua fazendo. Não saia fora da direção do Espírito Santo de Deus. Deus te chamou para fazer algo. E aí chegamos no capítulo 4, no versículo 2, mais uma tentativa, mais um intento. Esse é o terceiro. 4:2, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-ão a isso? Sacrificarão a Cabaloão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de prata. Mais um intento, fica ligado. Aqui sabe o que aconteceu? O inimigo vem colocar dúvida. Acaso vai terminar essa obra? Esses fracos judeus, será que vai conseguir? Então às vezes o inimigo vem com dúvidas.
Olha quantas dúvidas, quantos pontos de interrogação. Será que vai acontecer? O inimigo, ele trabalha na dúvida. Ele sempre trabalhou na dúvida. Porque se um dia você duvidar do que Deus pode fazer, uma coisa que Deus fica impossibilitada é quando você duvida. Porque quando você duvida, você está falando para Deus, sabe o quê? Que Ele é pequeno, que Ele não é capaz de fazer, que Ele não é capaz de realizar o milagre, que Ele não é capaz. Quando eu e você duvida, nós estamos transmitindo ao Senhor o seguinte: Senhor, o Senhor não tem condições de operar esse milagre na minha vida. Então o inimigo, ele sabe disso e usou. Vou acabar agora com Neemias, eu vou entrar com a dúvida, eu vou lançar, será que vai acabar com essa obra? Aí daqui a pouco vem mais um e fala, ó, uma raposa vai passar e esse muro vai cair. É dúvida, lançando dúvida. E não é diferente. Voltamos lá em Gênesis. O que aconteceu? Ó, de toda a árvore da vida, toda, aleluia, glória a Deus, essa daqui você não pode mexer. O que a serpente fez? Gênesis capítulo 3, versículo 1, olha só a primeira coisa, é assim que Deus disse? A serpente falando para a mulher, é verdade? É assim que Deus disse? Que não pode comer, que vai abrir os olhos? Mas a primeira coisa que me chama a atenção é assim, é assim que Deus disse? Ou seja, não é bem assim não, tu pode, não é dessa maneira não, que lançou a dúvida na cabeça de Eva. Ela daí pensou, será que é isso mesmo que Deus disse? Será que é? Pronto, é o que a serpente queria, é o que o inimigo quer nas nossas vidas. Ele quer falar, sabe o que? Não vai acontecer, já passou anos, já passou dias, já passou tudo, já passou estações, tempo, é muita coisa que está acontecendo. Será que o Deus Todo-Poderoso a qual o Senhor serve, cadê o poder dele? Cadê Deus agora nesse momento de aflição, de luta que você está passando? Ele quer colocar dúvida. Certa feita Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo 58, diz assim, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Jesus foi em determinado lugar, Jorge. Ele ia fazer milagres, mas Jesus aqui ele fez meia volta. Aqui eu não posso. Que isso, Jesus Todo-Poderoso? Ele vai na direção daquele local. Vou fazer milagre ali, mas quando ele vê a incredulidade, ele dá a volta. É assim o Espírito Santo nas nossas vidas, ele vai ao nosso encontro, mas quando tu duvida, ele vira, ele fala, assim eu não posso fazer. Foi assim como Pedro, vem Pedro, e Pedro estava naquele mar, e Pedro vindo andando, mas no momento Pedro olhou o mar revolto, olhou para um lado, olhou para o outro, quando olhou para um lado e olhou para o outro, duvidou. Quando ele começou a duvidar, o que aconteceu? Ele afundou. A dúvida faz o quê? Que nós afundamos na fé. A dúvida paralisa. Foi assim que aconteceu. Essa foi o terceiro intento. Mas, mesmo assim, Neemias tinha sempre uma resposta. Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, já estava na metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Aqui está a diferença. O coração do povo se inclinava para trabalhar. Se todos de mão dadas, juntos, vai fazer a diferença. Pode vir a dúvida, pode vir o que for, mas estamos juntos. E aí o quarto intento, ele não para, não vai parar. Todo momento ele vai tentar uma brecha. E o quarto intento está no capítulo 4 mesmo, no versículo 7 e 8. Lá vem ele de novo, neguinha. Lá vem ele de novo. 4, capítulo 7, versículo 7 e 8. E sucedeu ouvindo Sambalat e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os adotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. Versículo 8.
E ligaram-se entre si todos, vieram atacar Jerusalém para os desviarem do seu intento. Então aqui agora, o que acontece nessa quarta tentativa? Vamos atacar. Vamos atacar. Aí tem uma ameaça de ataque. Só que é interessante no versículo 14, Neemias fala, sempre tem a resposta, não temas. Não temas o ataque de Satanás, não temas suas setas, sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso está conosco. Porque o grande Deus e terrível, está no versículo 14, Ele luta e peleja por cada um de nós. Porque Ele, na verdade, é esse aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, 8. Esse é o nosso Deus. Se até agora você não conseguiu fixar nada, mas se você sair com esse versículo na sua mente, a pregação, ela valeu a pena. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Você que está na live, você está aqui, se até agora vocês não conseguiram pegar nada, aguarda esse versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Todo-Poderoso, pode vir atacar, pode vir Sambalate, pode vir Tobias, o meu Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco, não temas esta afronta. Aleluia. Neemias sempre tinha uma palavra, que nós possamos sempre ter uma palavra. Chegamos agora no capítulo 6. Parece que acabou, não. Ainda vai acontecer 3 tentativas aqui. No capítulo 6, resumindo aqui, mais um intento. Já estamos no 5º. Olha só o que Neemias passou. E qual é o nosso tema? Perseverança. Ele poderia desistir, mas ele não desistiu. Ele ainda vai ter Satanás usando esses homens. Vai ter ainda 3 tentativas dele parar a construção, reconstrução do muro de Jerusalém. E aí o que aconteceu? Aí no capítulo 6, eu não vou ler para ganhar tempo, mas eu vou explicar. Rapaz, mas está difícil, hein? Já fizemos de nada? Vamos arrumar uma estratégia aqui. Olha, vou escrever uma carta. Agora eu vou fazer uma carta, vou fazer um convite. A Bíblia vai mencionar aqui 4 vezes. Eles fizeram um convite. Que convite era esse? Eles lançavam o convite. Quando o Neemias viesse ao convite, o que eles iam fazer com o Neemias? Vamos matar Neemias. Então, a Bíblia vai mencionar que 4 vezes eles fizeram o convite. E por 4 vezes Neemias não foi. Sabe por quê? Ele sabia. Nós não podemos perder o foco. Qual é o foco que eu e você estamos aqui hoje? Qual é a sua petição e qual é a sua causa para estar aqui hoje, neste lugar? Quarta-feira é feriado. Nós viemos aqui à toa, não, tu tem um foco. Tu tem uma oração diante do Senhor e não vamos perder este foco. Então ele falou assim, não vou perder o foco. Sabe por quê? O profeta lá, qual foi o profeta Acabe? Um dos piores reis de Israel. E quem foi Josafá? Um rei íntegro, estabeleceu o culto do Senhor, estava tudo tranquilo. Mas o que ele fez? Aliança errada, cuidado com a sua aliança. Neemias ficou ligado no Senhor, vou nada, mas já Josafá fez aliança com Acabe, e Deus falou para ele não fazer, mas ele fez. E o que aconteceu? Lá na guerra, Acabe esperto, vestiu Josafá como se fosse ele o rei, como ele fosse o rei de Israel, botou ele lá na peleja. E aí, de repente, o inimigo falou assim, hoje nós não queremos matar soldados. Hoje nós queremos matar rei. E o
querendo matar o rei de Israel. E quem estava com a vestimenta do rei de Israel? E de repente Josafá passando, todo mundo, olha lá o rei, olha lá o rei. E foi todo mundo em cima de Josafá para matar Josafá. E Josafá pediu, Senhor, me socorre. E o Senhor socorreu. E ali, Josafá não morreu, mas aí entendeu, porque foi feito o que? Alianças. Cuidado com as suas alianças. Cuidado com as suas amizades. Cuidado aquilo que você fala com as pessoas, que tem coisas que é segredo teu e do Senhor. Não abra sua boca. Tem coisas que o Senhor fala é para você e Deus. Mas aí você vai espalhando, vai espalhando. Cuidado com as suas alianças. Cuidado com quem você conversa. A visão foi Deus que te deu. Aleluia. Deus que descortinou esta visão para a sua vida. Aleluia. E vai se cumprir. Porque tem gente que você vai falar essa visão e vai dizer, é louco, é louca, isso não vai acontecer. Porque tem gente que não se liga no trono de Deus, não se liga espiritualmente daquilo que o Senhor vai fazer. Porque nós somos seres espirituais, temos que estar ligados no Senhor. Aí vem a sexta tentativa, está aí também no capítulo 6, já estou terminando, o sexto intento, foram 7. Ah, rapaz, não vem não, espera aí, vou armar uma mentira, vamos armar uma mentira aqui, espalhar uma mentira, para ver se a gente para esse povo. E foi espalhada uma mentira, para atemorizar, dizendo assim, olha, vamos espalhar a notícia, Neemias, você está fazendo aí que você quer se colocar como rei, você quer ir contra o reinado, você quer ir começar a inventar uma porção de mentira, para paralisar Neemias. Às vezes você está aqui neste lugar, te caluniaram, fizeram mentira, defamação da sua vida, para tentar paralisar. Mas não pare. Sabe por quê? Nós temos que ouvir o que o Senhor diz da gente, não do que as pessoas falam. E o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Não dê ouvidos a essas mentiras. Ah, mas foi calúnia, foi mentira, falaram comigo. Não importa, prossiga. Sabe o que Neemias disse? Senhor, esforça as minhas mãos. Sabe o que ele estava dizendo? Esforça as minhas mãos contra essa mentira, contra essa calúnia. É isso que o inimigo faz, porque ele é o pai da mentira. E aí, o sétimo, ainda estamos no capítulo 6. Sabe o que aconteceu? Versículo 6, Neemias capítulo 6, versículo 10. E estou terminando. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse-me, vamos juntamente à casa do Senhor, ao meio do templo, fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, e sim de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus com que eu... E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate subornaram. Sabe o que aconteceu aqui para fechar? O último intento, olha só a igreja, que coisa interessante, o Wallace. Pô, já fizemos 6, não conseguimos. Agora vamos pagar sacerdote. Subornaram o sacerdote, lá na frente subornaram o profeta. Sabe o que fizeram para Neemias? Neemias é o seguinte, Semaías chegou para ele, ô sacerdote, olha, entra aqui dentro do templo que eles vão te matar, entra aqui, ó. Fica aqui no templo do Senhor, entra. Neemias, não, essa profecia aí, ó, essa profecia não é de Deus não, hein?
essa profecia não é de Deus, não vou entrar. Sabe por quê? Na lei de Moisés, quem é que deveria entrar lá no santuário? Era o sacerdote. Se Neemias entrasse, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava o quê? Desobedecendo uma lei. E o povo vai cair em cima dele. Então ele ficou o quê? Ligado. Vou entrar nada? Essa voz, só que ele, e graças a Deus por isso, ele teve intimidade para ouvir se era de Deus ou não. Então cuidado com as profecias, cuidado com quem fala. Temos que ter sensibilidade do Espírito Santo. E para ter sensibilidade do Espírito Santo e para ouvir a voz de Deus, nós precisamos de intimidade. Somente com intimidade. Neemias, ele teve o quê? Intimidade. Não vou entrar, porque essa profecia, ela não vem de Deus. Então cuidado. E aí chegamos em Neemias capítulo 6, versículo 15, aonde em 52 dias foi a construção dos muros de Jerusalém. São 7 coisas. Primeiro, desagradou. Sanbalat desagradou. Segundo, eles zombaram. Terceiro, lançou dúvida. 4, ameaça de ataque. 5, tentou fazer aliança. 6, lançou mentira. E 7, enviou vozes erradas. 7 coisas que nós, nosso contexto aqui, nós podemos viver. Mas ele não parou. Mediante esses 7 intentos, ele não desistiu e não parou. Então ficamos de pé, vamos orar, clamar ao Senhor, porque Ele é fiel, aquele que começou a boa obra. Então persevere, não desista, não pare. Se você está aí na live, não desista. Por esses 7 motivos que elencamos aqui, e por vários motivos que você está vivendo, e que nós estamos vivendo neste mundo, neste século, com todas as dificuldades que estamos vivendo, não pare, não desista, persista, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Seja igual em Neemias. Tentaram 7 vezes contra ele, mas ele não parou, ele prosseguiu. Eu não sei o que você vem buscar aqui hoje, mas você está perseverando no Senhor. Tu chegou neste lugar, só Deus sabe. Quando você colocou os pés neste lugar, só Deus sabe como está o teu coração. Só Deus sabe como está a sua mente embaralhada, confusa. Só Deus sabe, aleluias, porque tu tem falado com Ele. Tu tem se colocado a Ele dizendo, Senhor, está difícil. Eu sei que tem que perseverar, porque a vitória vem na perseverança em oração, assim. Em Lucas, como diz aquela mulher do juiz Enico, perseverou na oração e Deus, aleluia, liberou a bênção, aquele juiz, liberou a bênção, assim também nas nossas vidas. Não vamos parar, não vamos desistir, nós vamos perseverar até o fim. O que você veio buscar aqui hoje? Eu não vou te chamar aqui não, para vir na frente, mas você pode ficar no seu lugar. Eu quero orar pela sua causa. Eu quero orar pela sua causa. Eu quero orar pelo aquilo que você veio a este lugar colocar diante do altar do Senhor. Coloca diante dele mais uma vez, porque ele quer ouvir a sua voz. Senhor, aqui estamos, Pai amado, diante da sua face. Aqui estamos, Pai amado, diante de Ti, perseverando com Neemias, Pai. Nada, Pai amado, vai fazer, Pai amado, que paramos no meio do caminho. Porque fiel que prometeu, não sei, Pai amado, o que os Teus filhos vieram buscar nesta noite. Eu não sei se é provisão financeira, eu não sei se é milagre de cura, eu não sei, Pai amado, se é milagre na família, Pai amado, é pai, é filho, é esposa, Pai amado, eu não sei, Pai.
eu não sei o que eles estão colocando diante de Ti, Pai, mas esse Deus, Pai, essa boa mão do Senhor, que foi, Pai amado, com Neemias, que essa boa mão do Senhor possa agora estar, Pai amado, diante de cada filho seu, de cada vida, Senhor amado, em nome de Jesus, mesmo que ainda aos nossos olhos possam parecer, Pai amado, impossível. A nossa confiança, Pai, não está na palavra do médico. A nossa confiança, Pai amado, não está, Pai amado, no cenário que se apresenta, Pai. A nossa confiança não está no homem, mas a nossa confiança está em Deus que fez o céu e a terra. Desse Deus, Pai, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Pai, Tu é o início e o fim, Pai amado, Tu é o princípio de todas as coisas, Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, Pai, manifesta a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, sobre esta causa, Pai, sobre essa situação. Começa a movimentar essas águas. Começa a movimentar, Pai amado, essas águas, Pai, em nome de Jesus. Começa agora, Espírito Santo. Começa a movimentar. Começa a movimentar essas águas, Pai. Começa a movimentar, Pai. Noite de milagre, Pai. Noite de milagre sobre este lugar. Noite de milagre, Pai. Noite de milagre. Noite de milagre, Pai amado. Sobre os seus filhos. Sobre as nossas vidas, Pai. Porque nós não viemos aqui à toa. Não adoramos um Deus Todo-Poderoso à toa. Nós não estamos aqui, Pai amado, à toa. Mas viemos neste lugar e adentramos essas portas, Pai, com a confiança no Deus Todo-Poderoso, no grande El Shaddai. Faz um milagre, Pai, sobre cada vida, Pai, e sobre cada causa, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e as palmas.